Olá, amigos. 23 de agosto de 2012, a voz do Brasil pela vida. Nossa preocupação central na luta pela vida, na luta pela sacralidade da vida, a inviolabilidade da vida humana, desde a fecundação, no presente momento, se concentra na comissão especial do Congresso Nacional, que examinará a proposta de reforma do Código Penal apresentada por aquela famosa, notável comissão de juristas. Na verdade, um grupo escolhido a dedo, um grupo escolhido com cartas marcadas de posições pré-concebidas, que deveria produzir o que produziu. Um projeto de Código Penal que enfraquece a luta contra o crime, não melhora as condições de segurança do cidadão, não dá mais força à polícia do país para o combate ao crime, como é necessário e como será necessário para o futuro. E ademais, introduz no Código Penal, ao invés de elementos de proteção da vida, disposições contra a vida, ampliando as cláusulas de aborto, ampliando as cláusulas de descriminalização do aborto, instituindo a eutanásia como um delito, porém colocando tantas exceções ao tipo penal, que na verdade acaba, por via da lei penal, estabelecendo todas as condições para a eutanásia ampla, geral e restrita no nosso país, como existe lá na Holanda com as ambulâncias da morte. É uma questão da lei ser aprovada para os outros dispositivos que já estão preparados como um rolo compressor serem colocados em execução por via de onde? De autoridades administrativas, por via principalmente do Ministério da Saúde. É muito claro esse processo. Portanto, os congressistas não têm que aceitar esse projeto. E repito, na visita que fizemos recentemente ao presidente do Senado, José Sarney, ele nos disse peremptoriamente que essas disposições contra a inviolabilidade da vida, essa ampliação de casos de aborto e de casos de eutanásia, permissivo excessivo de condições de eutanásia, não passa no Senado da República. Ele foi peremptório e nós temos que crer na palavra dele, além da influência que ele, como presidente e como um dos políticos de história mais longa no país, tem naquela casa de leis. Por outro lado, o relator da matéria é o senador Pedro Taques, lá do Mato Grosso. E nós temos conhecimento da história política do senador Pedro Taques. Ele foi eleito pela comunidade católica, pelo eleitorado católico do Mato Grosso, em oposição ao candidato do Partido dos Trabalhadores, flagrantemente abortista, que era Carlos Abicalil, com quem eu convivi 2 anos, quase 2 anos, lá na Câmara dos Deputados, e conheço perfeitamente as posições político-ideológicas dele, e conheço perfeitamente a posição abortista dele, aliás, muito afinada com o programa do seu partido, que é o Partido dos Trabalhadores. Foi eleito pelos católicos para se opor a esse estado de coisas, para ser uma contraposição ao candidato que perdeu o apoio dos católicos. E, portanto, tem de ser fiel ao seu eleitorado, tem de ser fiel ao voto católico que o conduziu ao poder. Mas estamos também informados de que o senador Pedro Taques não tem tido uma posição firme nessa matéria. Já referimos a audiência pública ocorrida no Senado. Essa audiência pública foi marcada por uma tentativa do próprio senador Pedro Taques e da mesa, com palestrantes convidados também a dedo, no sentido de passar ao largo dos chamados temas polêmicos, sob a alegação de que 95% do projeto tem consenso. Não tem consenso, não. Há muitas outras coisas ruins nesse anteprojeto de Código Penal. Mas nesses 5%, evidentemente, eles colocam o quê? As cláusulas de aborto, sobre aborto, e as cláusulas sobre eutanásia. Então evitam debater o tema, como se a colocá-lo no esquecimento. Bem, se o tema é exatamente aquele que se diz sujeito a controvérsias, é exatamente ele que tem que ser debatido com maior intensidade. Os outros todos devem ser debatidos também, mas exatamente esses controversos, ditos controversos, é que devem ser debatidos com maior intensidade. E aparentemente a posição do presidente da comissão acaba se tornando
uma posição dúbia, uma posição em cima do muro em relação a essa matéria. Já dissemos aqui e reafirmamos, quando um político está em cima do muro, depois que a decisão é tomada, ou no momento de tomar a decisão, ele costuma desembarcar do muro para o lado errado, para o lado contra o direito constitucional, que é o direito à vida, a inviolabilidade da vida desde a fecundação, e para o lado contra aqueles que o elegeram para defender a vida. Eu espero que o senador Pedro Taques saiba perfeitamente que foi eleito pelo voto católico e saiba perfeitamente que, se ele não for fiel ao voto católico no seu relatório, eliminando sumariamente essas cláusulas de permissivo de aborto e de eutanásia, não voltará ao Senado da República na própria eleição, não merecerá o voto católico da própria eleição. Ele está se aliando, segundo notícias que temos, à hierarquia da igreja. Infelizmente, devemos aqui dizer, de forma nua e crua, que a hierarquia da igreja não está, necessariamente, em sua maioria, afinada com a tese da defesa da vida. Sabemos que há posições extremamente concessivas, até na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E essas posições concessivas não são católicas e, portanto, devem ser combatidas pelos religiosos, devem ser combatidas pelos leigos católicos que têm a sua militância na fé. Aborto é homicídio qualificado, torpe, vil, a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção, até o nosso próximo programa.